Eu me chamo Camille Poloni, sou proprietária da Poloni Imóveis e hoje eu estou junto com o Ronaldo Emer, advogado, especialista no direito dos negócios e o direito digital. E hoje nós vamos bater um bate-papo trazendo informações muito relevantes sobre o mercado imobiliário para vocês. Ronaldo, vamos lá. Acho que é muito importante a gente começar falando um pouquinho sobre os cuidados básicos na hora da compra do imóvel. Quais dicas tu poderia dar pra gente, para passar para o público, né? Principalmente os compradores, que eu vejo que é ali que a gente encontra a maior dificuldade. E quais dicas tu poderia dar pra gente sobre os cuidados básicos necessários? Então, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nesse podcast para falar um pouquinho com vocês sobre o mercado imobiliário e os contratos de compra e venda. Então, as principais ideias básicas que a gente tem que ter, né, Camille, antes de começar a formalizar um contrato de compra e venda. Geralmente temos as questões das certidões negativas. Né? No teu dia a dia, Camille, como corretora de imóveis, a importância de fazer todo um pré-trabalho para o cliente para dar mais segurança numa compra e venda de um imóvel. Então, principalmente a necessidade de buscar a consulta atualizada da matrícula do imóvel, né? E principalmente a certidão de ônus e ações reais. E juntamente com isso, né, Camille, é importante também identificar as certidões negativas dos vendedores. Até para dar uma segurança no negócio, na compra e venda. E Camille, acho que acontece muito também na imobiliária, dúvidas do cliente do que é um contrato de compra e venda e o que é uma escritura pública e uma matrícula. Sim, eles não sabem hoje comparar um e outro e qual a importância de cada um. Pois é, porque o que acontece? Geralmente é formalizado um contrato de compra e venda, a gente fala os contratos de gaveta, que são os contratos particulares, para depois então fazer uma escritura pública e levar registro junto ao registro de imóveis. Então a necessidade de fazer um contrato de compra e venda bem elaborado, muitas vezes também é necessário, né, Camille, um auxílio até jurídico, porque podem surgir questões peculiares de cada cliente. Então a principal diferença que a gente pode identificar num contrato de compra e venda é o que ele pode gerar de efeitos jurídicos. Por exemplo, o contrato de compra e venda ele gera entre comprador e vendedor um direito obrigacional, porque ainda não tem o registro da propriedade. E a pessoa pode usar o imóvel, que a gente fala a posse. Né? Sim. Porém, quando é feito um contrato de compra e venda sem formalizar uma escritura por um certo determinado tempo, geralmente pode acontecer de um pagamento parcelado. Né? Porém, nada impede do comprador e vendedor fazer uma escritura pública também desde o início, colocando os termos e condições de um pagamento futuro. E aí, lá no final do pagamento, o próprio vendedor fornece um termo de quitação no registro de imóveis. Então também tem essa possibilidade de maior segurança, se os clientes aceitarem, formalizar uma escritura pública desde o início. Porém, cada negócio é um negócio, né, Camille? Sim. E aí muitas vezes surge a necessidade de ter um contrato particular de compra e venda. E antes mesmo de formalizar o contrato, toda essa diligência que os corretores de imóveis, as imobiliárias fazem é identificar a origem do negócio, que o imóvel esteja livre de ônus e ações. Isso. Por quê? Isso pode traz uma segurança muito mais pro negócio. Né, Camille? Uhum. Até eu quero te perguntar, existe algum tipo de risco ou multa se por acaso o imóvel ele não for registrado? Existe? Então, o que acontece? O contrato de compra e venda, ele gera um direito obrigacional entre as partes, porém não a propriedade. Nesse meio tempo, pode acontecer de surgir algum problema na matrícula do imóvel, por exemplo, alguma espécie de averbação de uma ação judicial, algum credor do vendedor registrar na matrícula algum impedimento nessa compra e venda, no caso, pode impedir de registrar, de fazer a escritura pública.
Então, na verdade, são riscos que existem, mas no dia a dia do negócio não vai impedir uma negociação. Então, essa questão de perder o imóvel, ela tem que ser muito bem analisada no momento de fazer o contrato de compra e venda. Claro que durante os pagamentos parcelados, a gente fala do direito, a chamada evicção. O que é isso? Perder o imóvel por conta de uma situação paralela durante o contrato de compra e venda. Geralmente, essa cláusula, ela pode ser colocada num contrato de compra e venda no qual o próprio vendedor se responsabiliza caso o comprador perder o imóvel porque não levou a registro. Mas é uma questão muito negocial entre as partes. Tá? Então, essa questão também envolve impostos, porque se a pessoa que está na posse do imóvel também deixar de pagar o imóvel, tem um risco de perder o imóvel por questões de impostos. Entendido. E mais uma pergunta bem importante. A gente sabe que nós temos a questão dos aluguéis, muitas pessoas assinam como fiador, né? Existe um risco, principalmente para aqueles que têm imóvel financiado, existe um risco de assinar como fiador caso esse locatário venha a não pagar esses aluguéis? Sim, na verdade, os contratos de locações, eles prevêem uma modalidade de garantia, que uma delas é o fiador. O fiador, na verdade, se a gente seguir a lei, ele se responsabiliza de forma subsidiária, ou seja, primeiro responderia pela dívida o próprio locatário, o inquilino, e depois o fiador. Mas a lei e os contratos de locação prevêem a responsabilidade solidária, ou seja, o fiador abre a mão de ser subsidiária, ou seja, ele responde de forma igualitária com o inquilino. Então, se acontecer de não pagar o aluguel, o fiador vai ser responsável solidário. E aí pode ter problemas na questão do imóvel também. Na questão do financiamento, existem dois viés que a gente tem que prestar atenção. Se o financiamento também não for pago, a instituição financeira também vai ter o direito de exigir o valor. Então pode surgir, eu digo, problemas tanto na questão de um financiamento não ser pago pelo próprio proprietário, e aí vai gerar consequências também na locação, porque o imóvel pode ser levado a leilão, por exemplo, ter uma penhora, leilão, e aí a pessoa que está no imóvel alugado vai ter que sair. Sim. Então aí também pode gerar grandes problemas. Então é preciso ter muito cuidado, né? E a última pergunta, que eu acho bem importante, até principalmente pela questão das negativas. A gente tira todas as negativas do imóvel, do vendedor, a fim de ver se está tudo direitinho. E muitas vezes a gente encontra IPTU atrasado, que ficou esquecido, condomínios atrasados. Existe um risco no imóvel, de perda do imóvel, por ter dívidas atreladas a ele? Sim, quando a dívida for do próprio imóvel, por exemplo, IPTU, condomínio, o próprio credor, né, o município, pode acionar uma ação judicial e fazer com que o proprietário perca o imóvel. Existe um risco bem grande nessa situação também. E outra situação também, agora lembrando, Camille, que pode acontecer de perder o imóvel é quando ele não está regularizado. Até semana passada, uma notícia da mídia comentou que no Brasil, cerca de 40 milhões de imóveis estão irregulares no Brasil, né? Desde abrangendo pessoas de classe média baixa a classe média alta. Então, se o imóvel não estiver regularizado, pode acontecer de ter multas aplicadas pelos responsáveis, como o município, por exemplo, e também a questão de perder o imóvel se não for registrado na própria matrícula, que nós comentamos até então. Então, essa situação de imóveis irregulares, ela é muito grande no nosso país. E a questão de ter uma necessidade de envolver as imobiliárias, os corretores, e quando for necessário, a assessoria jurídica para dar um respaldo, é muito importante dar a consciência, digamos assim, para o cliente da necessidade de regularizar o imóvel.
Por quê? Camille, quando o imóvel estiver regularizado, ele pode, no mercado imobiliário, valer cerca de 30% até mais do valor do mercado. Porque se você vender o imóvel hoje e não estiver regularizado, ele não vai ter um valor de mercado, como a gente fala, um valor, tem um valor de mercado menor, digamos assim. Sim, né? ele perde valorização. Perde valorização. E aí isso pode fazer com que o próprio proprietário do imóvel consiga vender até antes do imóvel. Claro, desde que se o comprador do imóvel assumir a responsabilidade de regularizar o imóvel, não teria problema, só que daí a questão financeira envolvida é muito maior. Excelente. Bom, gente, esse foi o nosso primeiro bate-papo, mas eu convido vocês a estarem com nós nos próximos vídeos, porque a gente vai trazer muita informação importante aqui para vocês.